Boa tarde para você, agora 3h05, de volta no Conexão Regional, agora já com os nossos entrevistados dessa tarde. Hoje a gente vai falar de saúde, sim, vamos falar do Maio Preto, que é uma campanha de conscientização sobre melanoma, o tipo mais agressivo do câncer de pele, destacando aí a prevenção, o diagnóstico precoce. Temos aí participações da doutora Daniela Miolo, que vai estar aqui com a gente nessa tarde. Também a Regina, irmã do professor sensei, o Bob Ricardo Freitas, e também o Giovanni Carvalhais, que vai estar aqui com a gente, que está aqui com a gente nessa tarde, para falar a respeito do trabalho muito importante da Oncoviva aqui na nossa cidade. Boa tarde para você, doutora Daniela. Boa tarde, eu agradeço a Rádio Pontal aí pelo convite para abordar esse tema tão precioso aí de prevenção ao câncer de pele. Eu acho muito instrutivo para a população geral aí ter essas informações para antecipar uma possível complicação futura aí de investigação de um câncer de pele. Perfeito. Primeiro, cumprimentar também, além da Daniela, cumprimentar também a Regina e o Giovanni aqui com a gente. Boa tarde a todos, pessoal. Obrigada pela oportunidade, da gente fazer esse compartilhamento de informações, contar um pouquinho da nossa história e fazer com que outras famílias, outras pessoas não passem pelo que nós passamos. Muito bem, doutora Daniela, vamos começar com a primeira pergunta aqui, que o que diferencia o melanoma de outros cânceres, pelo menos, os menos agressivos, e por que é considerado o tipo mais raro e perigoso? Basicamente, são 3 tipos de câncer de pele. O carcinoma basocelular, que é o carcinoma mais comum, que é o que a gente mais vê no consultório, no dia a dia, o carcinoma espinocelular e o melanoma. Então, basicamente, são esses 3 tipos de câncer. O melanoma é o câncer de pele mais agressivo, o mais perigoso, porque os outros 2 tipos de melanoma, eles ficam localizados, são de crescimento lento, então o paciente, ele se atenta mais fácil àquele tumor, porque ele vai crescendo lentamente, então dá tempo o paciente se atentar àquela ferida, aquela lesão que vai crescendo, ou que dá uma casquinha, que sangra toda hora, que incomoda. Então, o paciente tem tempo hábil de ir avaliando aquela lesão da pele que não melhora e procurar o atendimento médico. E na maioria das vezes, quando assim o faz, a simples retirada daquela lesão já é curativa, já é tratativa. Diferentemente do melanoma, que é um câncer de pele agressivo. Não que ele seja raro, mas ele é mais raro em relação aos outros 2. O câncer de pele, melanoma, ele é menos comum, porém, ele é mais agressivo, a evolução dele é mais rápida. Ele tem potencial de dar metástase e evoluir aí para complicações importantes, inclusive o óbito. Marcelo? Muito bem, doutora Daniela, boa tarde, prazer tê-la conosco aqui no nosso programa, viu? Muito prazer, Marcelo, estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho. Olha, como que funciona, doutora, a famosa regra ABCDE, para que o ouvinte possa identificar uma pinta suspeita dentro de casa? Então, o mais importante é todo mundo se conhecer seu corpo, conhecer a sua pele. Então, no momento ali do banho, avaliar a pele, avaliar os cantinhos da pele para ver se tem alguma pinta ali que não tinha antes ou alguma lesão que já tinha, mas ela está mudando de forma. E aí a medicina criou essa regra do ABCDE para poder sinalizar o paciente, a população em geral, falar, opa, tem alguma coisa errada, vou procurar um médico. O A seria assimetria, ou seja, é aquela pinta que ela não é redondinha, ela tem as bordas diferentes, como é o B de borda, São bordas irregulares, não tem aquele círculozinho todo contornadinho como uma pintinha simples. O C é de cor, ou seja, é uma pinta ou uma lesão escura que uma parte está amarronzada, outra parte está muito preta, outra parte esbranquiçada. Então, tem variação de cor aí, também tem a questão do D, do diâmetro, que acima de 6 milímetros, a gente também tem que ficar atento, E o E de evolução. Tem uma evolução rápida, como eu disse a princípio. Então, é uma pinta que aparece e rapidamente ela pode evoluir. Assim, tanto a questão de ferida, de alteração de aspecto, inclusive para a questão da metástase também. Bom, doutora, além da exposição solar, que muito se preconiza, o uso do protetor solar, existem fatores genéticos ou outros hábitos aí que aumentam essa chance da pessoa desenvolver o melanoma? Com certeza, Tem a questão do histórico familiar,
né? Porque às vezes na família tem histórico de melanoma, então a gente tem que ficar mais atento nisso. Aquelas exposições solares de queimaduras de sol, né? Na infância, na adolescência. Então, Cumulativo, né? Exatamente. Então, aquele efeito cumulativo da exposição ao sol, principalmente aqueles picos de exposição intensos em que há aquela queimadura, aquela descamação, aquele ardor. Então, isso pode influenciar lá na frente também. Então, é basicamente isso, né? Há pessoas muito branquinhas, muito claras, né? Com os olhos azuis, pele muito clara, também é mais favorável a ter a questão do melanoma. Então, além da questão da exposição ao sol, a gente tem que levar em consideração também fatores genéticos. Doutora Daniela, a Inês Silva está mandando um abraço, diz que é sua amiga, e também a Regina. A Inês Silva é nosso ouvinte aqui de todos os dias. Oi, Inês, um abraço, obrigada. Muito bem. Doutora Daniela, aliás, essa aí ela já fez, né, Tatiana? Aí não, né? No dia a dia, né, da vida da gente, qual que é a forma correta de usar aí o protetor solar? Existe uma quantidade ideal ou frequência de reaplicação que as pessoas costumam ignorar? Existe no mundo ideal, né? No mundo ideal dos dermatologistas, o protetor ele deveria ser reaplicado a cada 2 horas nas áreas expostas do corpo. E uma quantidade generosa que você espalhe e cubra toda a pele com aquele produto, né? Com aquele creme. E em casos, por exemplo, que vai no clube, vai na praia, que mergulhou no mar ou na piscina ou foi na sauna, essa frequência ela deveria ser inclusive aumentada. No dia a dia, na prática, eu vejo muito no consultório uma dificuldade dos pacientes manterem essa rotina de reaplicação a cada 2 horas. Então, se conseguir pelo menos aplicar no início da manhã, quando sai de casa, lá para as 11 horas, meio-dia, que é um horário ali de almoço que tem um intervalo, e ali por volta de 3, 4 horas da tarde, 3 principalmente, já é considerado uma boa prática de aplicação do protetor solar. Muito bem. Doutora Daniela, agora 3 e 12, e se é diagnosticado aí precocemente, quais são as chances reais aí de cura e como é que é feito o tratamento aí do câncer hoje em dia? Se o melanoma for diagnosticado no início de forma precoce, a chance de cura chega a ser maior que 90%. Então, muito por isso que é muito importante esse trabalho que a família do BOP está fazendo, de explicar, vocês estão de parabéns, inclusive, né, de fazer essa campanha de informação sobre câncer de pele, a Oncoviva também de fazer esse trabalho, de levar essa informação para a população, porque se o paciente, a população, ele já consegue identificar o mínimo sinalzinho de estranheza, alguma lesão do corpo e procurar um médico, o diagnóstico precoce desse melanoma, ele tem grandes chances de cura mesmo. Então, é muito importante esse trabalho de orientação e prevenção ao câncer de pele. Bom, doutora, hoje a gente sabe que a tecnologia está bastante avançada. E quais são hoje os tratamentos aí top de linha, né, por assim dizer, na questão do câncer, do tratamento de câncer? Hoje, basicamente, é a imunoterapia, né, que é um tratamento específico. A gente tem vários tipos de medicações aí, e aí o tratamento é até individualizado com o oncologista, né, de acordo com a fase, inclusive, de evolução do câncer de pele, do melanoma, e também vai variar também, né, se o paciente já tem uma metástase, né, para outro órgão, e aí temos aí uma gama de medicações que o oncologista vai avaliar cada caso individualmente e vai escolher qual a melhor forma de tratamento para aquele paciente em específico. Agora 3 e 14 e a gente, né, tá ao vivo aqui no @.fm oficial, e Elizabeth Fernandes Santiago, ela está perguntando qual que é o protetor solar que é melhor para a pele e se a senhora indicaria qual. Tá. Nós temos hoje uma infinidade de disponibilidade de protetor solar. Então, se você vai ali na farmácia, você fica enlouquecido com a quantidade de marcas, com a quantidade de produtos. Tem de todos os preços, de todos os tipos. Tem, inclusive, protetor solar ali para o rosto, que tem uma base envolvida, que serve até como uma maquiagem. Tem protetor solar infantil, tem protetor solar para pele sensível, para pele alérgica, para pele oleosa, para pele seca. Tem uma infinidade de tipos de protetor solar. No geral, falando bem de forma geral, o ideal é usar um protetor com fator acima de 30, FPS 30 de proteção. Aí já tem uma cobertura boa. Porém, não adianta, por exemplo,
Se eu uso um protetor com fator de proteção 30 e você usa um fator de proteção 99, mas eu aplico 3 vezes ao dia e você aplica uma vez ao dia, eu estou mais protegido que você. Então, o ideal é fazer essa aplicação com fator de proteção acima de 30 e reaplicar durante o dia. Isso é o ideal, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que eu recomendo um fator de proteção a mais. Por exemplo, paciente que tem melasma, que é aquela mancha escura no rosto. O ideal é usar protetor cor de base e um fator de proteção maior. Esses pacientes muito branquinhos, que você vê que tem um histórico familiar de melanoma, ou que tem mais predisposição, ou que tem muitas pintas. Tem pacientes que você faz o exame, além da questão da exposição ao sol, que foi uma pergunta que você já me fez, aquele paciente que tem muitas pintas, né, muitos nervos que a gente faz pelo corpo todo, são pacientes também que são mais predispostos a ter o melanoma. Então, a gente tem que usar um protetor solar com fator de proteção mais alto. Então, assim, o protetor ideal para cada tipo de pessoa, idealmente é consultar com o dermatologista para fazer análise da pele, né? Se é uma pele madura, se é uma pele oleosa, se é uma pele seca, se tem predisposição a ter câncer de pele. Mas, no geral, assim, generalizando, fator acima de 30 e reaplicar pelo menos 3 vezes ao dia. Marcelina, ela pergunta se tem diferença entre o protetor manipulado e o protetor de gôndola de farmácia. É assim, temos uma infinidade também de farmácias de manipulação, né? Então, tem que ver a qualidade da farmácia de manipulação, se é uma farmácia autorizada. E os protetores industrializados, que é aqueles, né, que a gente encontra na farmácia, são protetores ali testados, então que a gente sabe que é a questão do armazenamento, o armazenamento do protetor manipulado, às vezes exigem, dependendo da farmácia, orienta, ou guardar na geladeira ou não guardar, dependendo, ter um armazenamento perfeito, né? Sim. Então, se usar o protetor solar, independente se ele é manipulado ou de farmácia, o importante é usar. Bom, o Célio já está perguntando, né, se tem algum problema da pessoa ficar no celular, se tem alguma interferência, ou na tela do notebook, e está perguntando também se peles negras precisam usar o protetor. Essa pergunta aí é clássica, né? Mas é uma excelente pergunta. A tela, no geral, não tem relação em relação ao câncer de pele, mas tem relação em relação à luz visível, né? A pessoa que trabalha com foco de luz em cima do rosto, mas é mais para questão de manchas, então o ideal é usar protetor solar cor de base, por exemplo, no rosto. E é interessante... É uma questão mais estética nesse caso, né? Exatamente. A questão da pele negra tem que usar protetor solar, sim. E outra coisa é usar o protetor solar, reaplicar o protetor solar, inclusive, pessoal, em dias nublado. Queima. O sol, ele tem essa capacidade aí de agir em dias nublados também. Então, quem tem a pele negra ou em dias nublados, tem indicação, com certeza, de fazer uso do protetor solar. 3h18, Marcelo, temos interações, não é isso? Temos sim a Inês Silva, doutora Daniela. Ela está perguntando aqui até sobre uma marca, né, Tatiana? Ela está falando se o creme Nivea, ele é bom aí para toda a pele ou ele é prejudicial? Não, pode usar, ele é bom. Como eu falei, o importante é usar. Se o paciente ou a pessoa tem alguma dúvida em especial em relação à sua pele, ou não adaptou algum produto, ou tem algum tipo de alergia, o ideal, como eu disse, é fazer uma consulta individual com o dermatologista. Mas o creme Nivea da marca Nivea é um bom protetor, eu gosto e recomendo. Marcelo, deixa eu só ir para o nosso Instagram aqui, o RS Antenas, ele está desejando uma boa tarde para você também. Ele está pedindo para perguntar para a doutora, a alopecia universal, né, hoje está tendo tratamento eficaz que os pelos não voltaram a cair. Bom, RS Antenas, esse assunto fica para uma próxima, quem sabe numa próxima pauta a gente traz novamente a doutora, né, para falar a respeito disso, né, e a gente já convida para estar aqui com a gente. Obrigada pela participação, Marcelo. Muito bem, 3h19, 3h19. Vamos continuar com o nosso bate-papo, né, Tatiana? Exatamente, vamos continuar, né? A gente falou bastante a respeito do caráter prejudicial, digamos assim, né? De não usar protetor solar. Então, a senhora falou a respeito da importância, né, desse diagnóstico precoce, diagnóstico rápido. E agora a gente vai ouvir um pouquinho da história real, né? De como isso impacta, né, realmente uma família. Então, a Regina está aqui com a gente. Regina, boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. Seja bem-vinda. Obrigada.
Bom, Regina, para quem não te conhece, né, você é irmã do professor Bob, né, o Ricardo Freitas, que veio a falecer em fevereiro desse ano. Queria, né, que você falasse um pouquinho como é que foi o momento que o Ricardo percebeu, né, que algo não estava andando bem, né, se houve algum sinal aí que passou despercebido inicialmente. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência para a gente. Sim, com o Ricardo, como que aconteceu? Né? Final de 2024, por volta de novembro, início de dezembro, ele caminhando, né? Ele sentiu um incômodo no pé, sentiu uma dor, e foi olhar na sola, na planta do pé, percebeu uma mancha escura no pé. E olhou aquilo, falou assim, ele trabalha descalço, né? Toda a vida judoca, andando nos tatames, ele imaginou que seria um bicho de pé, uma verruga plantar. Então, ele procurou pessoas próximas a eles lá para poder fazer uma investigação caseira sobre essa mancha. E aí vieram as intervenções, né? As pessoas achando que era uma coisa bem simples, interviram nessa mancha. Essa mancha ela foi se inflamando, ela foi expandindo, ela foi gerando mais dor. E aí, quando ele viu que não tinha mais solução caseira, ele realmente procurou um dermatologista. E aí, quando ele procurou o dermatologista, né, de cara, na consulta, o médico já viu que não era algo tão simples, que era algo que requeria, né, uma atenção diferenciada. E aí, ele procedeu com a biópsia e, infelizmente, veio, né, dezembro de 2024, o diagnóstico do melanoma litiginoso acral. Muito bem, 3h21. Regina, prazer, né, tê-la aqui conosco. Olha, durante a trajetória do tratamento, o que foi mais desafiador para ele e para a família em termos aí de lidar, né, com a rapidez da doença? Dois pontos importantes que você citou aí, né, como lidar com o tratamento. Como a doutora Daniela comentou, o tratamento para esse tipo de câncer é a imunoterapia. Então, ele precisava de fazer 18 sessões, 18 aplicações de uma medicação de 21 em 21 dias e que tem um custo de quase R$30 mil. Então, o maior desafio foi realmente buscar, lutar na justiça pelo direito ao tratamento, né? O SUS não cobria e ele não possuía também um plano de saúde. Então, pós-diagnóstico, ele entrou na justiça, final de dezembro de 24 e em dezembro de 2025, quase um ano após a descoberta da doença, ele recebeu a primeira dose. Então, das 18 que estavam prescritas para ele, ele conseguiu tomar 3 antes do óbito, né? Infelizmente, ele recebeu o tratamento tardio. Quando descobriu, já estava avançado o câncer também. E um outro ponto que ele comentou aí sobre as dificuldades, né, dele e da família, o Ricardo, ele tinha uma tosse persistente. Então, conviver com o Ricardo 24 horas, para ele, para a família, para os amigos, era um tormento sem fim, porque na nossa cabeça, aquilo já não estava ficando mais na pele. E, de fato, o que aconteceu? Né? O melanoma, o câncer se espalhou, foi para os seus pulmões. E aí, Ricardo, ele veio, ele era um atleta, né? Uma pessoa do esporte. Ricardo não bebia, Ricardo não fumava, Ricardo não se drogava. E, infelizmente, um câncer de pele virou um câncer de pulmão. Então, foram desafios, além desses, né? O psicológico, aquela esperança, a fé do tratamento surtir o efeito. Ele tinha muita esperança, nós tínhamos muita expectativa sobre o tratamento, algo muito moderno, né? Doutora Daniela, algo de última geração, mas infelizmente, em função do tempo que ele iniciou o tratamento, a gente acredita que não foi possível a sua recuperação. Bom, e o professor Bob era uma figura muito querida aí no judô, né? E como o espírito de atleta e disciplina acabaram ajudando ele a enfrentar esse processo, como que ele influenciava as pessoas aí ao redor, mesmo doente, né? A gente sabia que ele tinha uma atuação bem importante aí nessa área esportiva, ações sociais, né? Ensinando também outras cidades. Ricardo foi um mestre na vida de muita gente, né? De muitas crianças, adolescentes, jovens. A gente não tem dúvida do legado que ele deixou por onde ele passou, né? Ele foi uma pessoa que resgatou vidas, né? Ele tirou pessoas da droga, resgatou crianças para o estudo, mesmo escolar, trouxe crianças da rua para o esporte. Parte delas, com certeza, vão continuar, vão seguir, vão ser profissionais nessa área por amor ao Ricardo. E ele, em momento algum, ele se deixou abater.
Ricardo foi forte, foi persistente, foi um lutador. Ele com a mesma tamanha dor, a tosse persistente, a dificuldade de alimentar, ele nunca baixou a guarda, ele nunca falou assim, cansei, estou desistindo, quero ir embora. Muito pelo contrário, ele sempre demonstrou vontade de viver, né? Ele era um jovem, 49 anos, ele tinha sonhos e planejamento de se casar, ele estava namorando com a Luana, então ele tinha sonhos com a Luana, ele pretendia ter filhos, ele estava na sua melhor fase de vida profissional, então ele não queria aceitar aquela predestinação, não. Então ele queria realmente combater, e ele combateu, até onde ele conseguiu, teve forças para combater, ele combateu. Então ele foi um verdadeiro lutador, um verdadeiro atleta da vida. Agora, 3h26. Eu gostaria de saber, Regina, qual a mensagem, né, principal que você, como irmã, gostaria de deixar para quem acredita que uma manchinha na pele não é algo urgente? Como a Daniela falou, né, a gente não pode ignorar certos sinais, né? E é importante a gente, como a Daniela comentou, a gente está trazendo isso à tona, porque depois que isso aconteceu com meu irmão, a quantidade de pessoas próximas de nós que passaram por situações similares ao que a gente passou e a gente não sabia da história, mostraram, olha, meu pai começou com uma pintinha na boca, ao meu foi entre os dedos, ao meu foi no couro cabeludo. E a gente tem vários sis, né, na vida. Será que se Ricardo tivesse descoberto isso a tempo, se tivesse entrado com tratamento, são perguntas que a gente não tem resposta. Mas o que eu posso dizer para vocês a pele, né, doutora Daniela, é o órgão maior que nós temos no nosso corpo. E às vezes a gente se preocupa, não estou falando que a gente não tem que se preocupar, mas a gente procura especialistas de todas as áreas, mas a gente não se preocupa em passar na vida para uma consulta com um dermatologista, né? Tem pessoas que morrem sem nunca ter se consultado com um dermatologista. Então, observar esses sinais, né? A unha com a lixa escura, essas pintas que evoluem, que coçam, cores diferentes, que são assimétricas, aquela pinta que surgiu do nada, você não tinha aquela pinta surgiu, ou uma pinta de nascença, né, Daniela, que evoluiu. É importante procurar um especialista. É mais importante que procurar um especialista, gente, é não intervir, é não mexer, é o famoso não cutucar, né? A gente não sabe, pode ser uma coisa simples, pode ser um bicho de pé, como nós pensávamos que era, mas pode ser algo mais grave. Nós estamos, né, em vias, né, a gente espera que o Marco Antônio ele aprove, né, foi aprovado pela Câmara dos Vereadores um projeto de lei que instituiu o Maio Preto, que assim como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, a ideia é a gente relembrar nesse período do ano as vítimas do melanoma e fazer essas campanhas de conscientização mesmo sobre atenção a esses sinais, a fazer essa verificação corporal com uma certa frequência, assim como a gente faz o câncer de mama, procurar um dermatologista ao identificar esses sinais, ou com uma periodicidade aí anual. E aí uma das falas que eu achei muito interessante lá na Câmara, enquanto o Elias, que é o vereador que propôs esse projeto de lei, ele trouxe para nós, ele falou o seguinte, que quem procura, acha, mas quem acha tem oportunidade de se tratar, né? Infelizmente, meu irmão encontrou tardiamente. Então, outras pessoas que enxergarem esse sinal e conseguirem, né, procurar o recurso correto, têm chance de vida. Um outro ponto muito importante desse projeto de lei é o chamamento para as pessoas da beleza, da estética, né? Aqui a gente está tentando conscientizar podólogos, manicure, pedicure, massagistas, tatuadores, barbeiros, cabeleireiros, são aquelas pessoas que têm contato com a nossa pele e verificou uma mancha, algo diferente na pele, na unha do seu paciente, seu cliente, ele tem a oportunidade de sinalizar aquilo como ponto de atenção e a pessoa procurar ajuda especializada, que no caso é o dermatologista. Maravilha, 3h30, a gente vai para o intervalo, mas antes disso eu queria, Regina, agradecer, né, a sua participação, claro, em nome da Rádio Pontal, e mandar, né, toda a força para a sua família. E qual que seria o legado que o Ricardo deixou? Acho que de esperança. A gente não pode perder a fé,
A gente não pode perder a esperança na vida, a gente tem que seguir em frente. Uma das coisas que ele, no leito, né, na cama, na maca, no hospital, a gente via no olhar dele a esperança de dias melhores, esperança no outro, esperança. Ele teve o Ricardo foi muito abençoado, foi muito agraciado. Ele teve uma rede de amigos, de família, que o apoiaram desde o início da descoberta da doença até o seu fim, né? Então, acho que o legado é isso. Nunca perca a esperança de buscar viver e viver bem. Muito bem, Regina Santos, irmã do professor Sensei Bob, né, Ricardo Freitas, com a gente agradece a participação. E você que de repente tenha, né, interessado no assunto, o assunto está muito bom, né, muito informativo, de repente tem alguma dúvida, ficou algum questionamento, daqui a pouquinho você pode fazer e no finalzinho do nosso bate-papo a gente vai passar para a doutora Daniela Miolo, que está aqui com a gente também. Estamos apresentando Estamos de volta agora às 3h34 e falando aí a respeito do Maio Preto, que é o mês de conscientização a respeito do câncer melanoma, né? Ou melanoma apenas, né, doutora? Bom, a gente recebe o Giovanni Carvalhais, ele que é voluntário da Oncoviva, associação aqui que auxilia pacientes com problemas, né, a respeito do câncer, com pacientes oncológicos. Boa tarde, Giovanni. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Marcelo, e aos ouvintes, né, da Rádio Pontal. Estamos aqui mais uma vez, né? E hoje representando a Associação Oncoviva, né? Junto com a Regina e com a doutora Daniela, para falarmos um pouco sobre como que a Associação Oncoviva atua na região ou regiões, né? Na nossa região e em torno dela. Ô, Giovanni, quando um paciente ele recebe o diagnóstico de melanoma e procura um Oncoviva, que tipo de suporte, no caso emocional, jurídico, material, ele vai encontrar imediatamente? Então, são muitas as ações da Oncoviva. Na verdade, hoje, felizmente, a gente tem
trabalhado muito com os PSFs, né? E a gente não tem esperado muito o paciente procurar, não sabe? Através de reuniões com os gerentes dos postos, a gente tem descoberto esses pacientes, pois muitos deles e famílias não conhecem mesmo a associação. Não sabem que temos uma associação aqui na nossa cidade, que já presta um trabalho há alguns anos, relevante, e não conhecem. Então, por não conhecerem, não procuram. Mas assim, a gente vem se estruturando ano após ano, né, com a presidência, a diretoria, de irmos até os postos, porque os postos sabem que tem. Porque todo paciente oncológico, ele precisa ser encaminhado para o SUS. E o encaminhamento parte dos postos de saúde. Então, os postos agora recebem nossa visita, a visita de voluntários, né? Assim, isso tem sido agendado posto a posto, e ali a gente toma conhecimento do paciente, da família e endereço. E muitas vezes nós já contactamos com eles ou deixamos isso com o posto para informá-los assim sobre a associação. Bom, essa é a primeira fase, né? Chegou na associação o apoio emocional. E eu penso que esse é o apoio assim mais relevante da associação, sabe? Porque nós, voluntários, e eu, no caso, além de voluntário, sou paciente oncológico também, então, assim, a gente sabe, conhece o processo. E ele, o Ricardo, entrou num processo como todos que são oncológicos entram num processo. É desafiador, bastante desafiador. E, Tatiane, o atendimento, o acolhimento não é só com o paciente, é com a família. Então, no aspecto emocional, o que nós temos uma rede de apoio de voluntários, que nós podemos fazer as visitas semanais, mensais, conforme o paciente e família queiram. Essas visitas são muito importantes, porque a gente vai ali para prestar uma escuta ativa, com qualidade, respeitando-se o time, o tempo, respeitando-se o momento e respeitando-se os pontos de vista de cada paciente vai desenvolvendo pontos de vista, então a gente respeita muito isto, e além desse apoio emocional, da visita amiga, a gente tem também um apoio especializado. A Oncoviva vem se estruturando, como eu disse, e hoje nós temos no grupo, na associação, assistente social. E temos parceiros, psicólogos, parceiros também em outras áreas da medicina, parceiros, que geralmente, quando a associação solicita um apoio, um atendimento, um acolhimento, isso é muito assim, emocionante. Eu fui recentemente, passei por uma necessidade com um dentista, e logo que eu contactei a nossa presidente, ela procurou apoio e eu fui recebido no Instituto Max para poder fazer uma avaliação, porque o médico sugeriu essa avaliação, pediu essa avaliação, o oncologista. Bom, e no tratamento geral, esse apoio com os parceiros é muito importante. Muitos pacientes oncológicos desenvolvem mucosites e precisam de tratamento com dentistas a laser terapia. E hoje, felizmente, aqui em Itabira, eu já tenho visto muitos dentistas e parceiros que estão prestando isso. Então, tem um assistente social que ele presta o apoio na área do que? Na orientação ao paciente e família. Porque o paciente oncológico, ele tem direitos, e são direitos reservados, assim, por lei. Não pode começar o tratamento, com menos de 30 dias já tem que ter diagnósticos e já início de tratamento. É o que a lei prescreve, né? Então, desde o diagnóstico, o tratamento tem que começar rápido, né? Tem que começar rápido. E isso aí, a assistente social orienta muito bem o paciente e a família, né? E os psicólogos também, porque é uma fase, é um momento da vida em que a vida é posta sob uma circunstância, uma situação que a gente não se prepara para isso, né? Quem se prepara para
passar por um momento desse, mas ela é real, é a realidade, se impõe, mas o psicólogo está ali para poder nos ajudar, né? Jurídico, a gente, eu diria, hoje eu não tenho segurança para falar sobre uma assessoria Sim. jurídica, mas a gente com certeza tem apoio, podemos fazer referências e indicações, não da associação diretamente. Material, Tatiane, você conhece, você apoia, né? A Rádio Pontal apoia a associação há muito e a todos os eventos de Parada Legal, né? Então você sabe como que a associação apoia materialmente. Se tiver oportunidade, posso falar, se não, vou deixar vocês à vontade aí para fazer alguma outra pergunta. Ô Giovanni, boa tarde. Giovanni Carvalhais, isso? Isso. Quais são os projetos principais da entidade hoje, né, que fazem a diferença na qualidade de vida de quem está em tratamento oncológico? Então, vamos lá. Hoje o principal projeto, e recentemente, né, recém-inaugurado, é o container. O container Oncoviva, né? O container que hoje nós recebemos ali todos os pacientes que estão direcionados ao Hospital Nossa Senhora das Dores, de todas as cidades que compõem a região aqui, né? Eles vão para o hospital e recebem ali no container o acolhimento. É um container muito bem elaborado, bem estruturado. Vocês tiveram a oportunidade de estar lá, conhecer. E quem não conhece o container, você pode procurá-lo. Ele fica localizado em frente, ou eu não sei bem exatamente aquela área ali, mas é em frente ao Hospital Nossa Senhora das Dores, né? O container da Oncoviva está ali. Ali a gente fornece o lanche amigo, né? Que é um projeto que está dentro do projeto do acolhimento do container, né? Ali tem uma área, um ambiente bem assim, aconchegante para o paciente. Ele vem de viagem, ele vem de longas cidades, distantes, e chega ali para tratamento, demora às vezes o atendimento, ou quando ele termina, ele tem que aguardar alguns trâmites, e aí ele pode estar se dirigindo para o container, e lá tem um ambiente legal, tem um local assim com umas cadeiras bem confortáveis para você se sentir bem, e ali a gente tem um atendimento de segunda a sexta, de 8 às 16 horas. Temos o lanche servido pela manhã e pela tarde. E agora, além da oncologia, tem a radioterapia também, que a gente tem procurado estar lá junto com os pacientes da radioterapia, apresentando a eles o container, né? O container da Oncoviva. Outro projeto são as paradas legais, são as divulgações. A gente divulga muito, sabe? Agora vamos inserir o Maio Preto, né? Na verdade, pela Organização Mundial de Saúde, todos os meses tem uma referência à saúde, né? Um cuidado, prevenção e tratamento. Então, a gente dá ênfase ao Novembro Azul e Outubro Rosa, porque essa campanha, nacionalmente, ela é mais forte, né? Mas, assim, nós temos buscado inserir dentro do organograma, dentro do cronograma, do planejamento da Oncoviva, outros meses com outras ações de parada legal, divulgações, panfletagens, e principalmente nas visitas às empresas, né? A gente vai às empresas da região, da cidade, né? E ali a gente apresenta informações, prevenções, tratamento para o mês em questão, tá certo? Então, estamos estruturando mais para buscar mais recursos para podermos desenvolver essas campanhas de prevenção e tratamento e fornecimento de materiais. A gente tem muitos materiais que a gente fornece também. Muito bem, agora 3h44. Giovanni, e no dia 16 tem um evento, né, que a Oncoviva está realizando, que vai ser algo bastante especial, uma ação importante, né, inclusive em parceria aí com a Parada Legal. Queria que você falasse a respeito desse evento. Então, o evento, né, Maio Preto, né, um evento de conscientização, prevenção e memória. Foi posto aqui para nós, e eu acho isso relevante, né, a memória do Ricardo, né, e a sua luta no enfrentamento à doença, né, que é muito relevante isso, sabe?
é muito forte, impacta muito a todos os pacientes e famílias, né? O evento vai acontecer na tradicional feira de produtores, né, rurais, né, de Itabira, todos os sábados, de 8 às 12 horas, né? E o tema, Maio Preto, de conscientização sobre o melanoma, o tipo mais grave do câncer de pele, mas o doutor já explicou que ele é tão grave como os outros também são graves, né? Então, esse evento acontecerá com o apoio do voluntário Elson, né? O Elson é um parceiro, é um voluntário que está presente sempre conosco nas paradas, legal, né? Então, assim, e ali a gente vai fazer a panfletagem, vamos ter ali o espaço da Oncoviva, né? E eu não sei se alguém vão estar lá também, né, Regina? Você ou a família vai estar presente e esperamos que realmente possamos atingir o objetivo que é conscientizar a população de Itabira e todos que forem ali. Agora, 3 horas e 46 minutos. Ô, Giovanni, para quem está ouvindo e sentiu aí o desejo de colaborar, quais são os caminhos, né, para se tornar um voluntário ou realizar, né, uma doação? Ok, Marcelo, é muito legal a pergunta. Voluntários nós precisamos, né? A associação é uma associação de voluntários. Então, nós precisamos, porque no caso do container, temos necessidade de voluntários para o lanche, na parte da manhã, na parte da tarde, 8 às 10, 10 a meio-dia, e aí na parte da tarde precisamos de voluntários. Bom, procure lá no container, você pode procurar a gente no container, temos ali uma colaboradora conosco e temos também voluntários que ficam ali durante esses horários que eu falei. Também nós estamos presentes na rede social, no Instagram, Facebook, né? Nós estamos presentes, @Oncovivas no Instagram, correto? E colaboração. Nós temos hoje parceiros que nos ajudam, supermercados, mercados que nos ajudam com os sucos, os pães, biscoitos, frutas, né? E nos abençoam muito e a gente até agradece muito a eles, mas a cada dia aumenta mais a demanda para esses parceiros, né? E os parceiros podem nos procurar através dos voluntários, e também nós temos contato da presidente, que é a Conceição, e temos também lá na Oncovil, lá no container, temos as informações. E sobre contribuição financeira, a gente tem um Pix, que é o CNPJ, a gente tem um QR Code, né, que podemos compartilhar depois, né, para vocês. As doações podem ser pessoa física ou pessoa jurídica, né? Enfim, são muitas as formas de poder nos ajudar, tá joia? A gente tem necessidade mesmo de voluntários para estarem conosco, apoiando, acolhendo mais pessoas, mais famílias. Bom, agora 3h48, Giovanni, a gente agradece a sua participação mais uma vez no nosso programa, né, e já deixa as portas abertas para em outras oportunidades também estar aqui com a gente novamente. E vamos passar, né, as perguntas agora, né, para a doutora Daniela. Tem interações aí, né, Marcelo? Ô, Tatiana, eu estou com a pergunta aqui da Rosa Maria. Ela é nossa ouvinte, para a doutora Daniela. Ela está perguntando o seguinte, está desejando aqui uma boa tarde, né, para todos os convidados. Ela gostaria de saber se é verdade que uma linha preta que aparece na unha, se isso significa que a gente vai ter aí um melanoma, e se é mito ou se isso é verdade. É tipo pegado uma caneta, riscado a unha do lado de dentro. Se isso é mito ou é verdade. Rosa, excelente pergunta. Essa linha, né, que a gente chama de melanoníquia, a gente tem que ter atenção nela se é uma linha forte e se no sentido dessa linha ela comete também a região de pele. Então, na hora que você pega essa linha na unha e joga no sentido cutícula, se aquela cutícula e aquela pele próxima àquela linha, ela também tem uma mancha preta naquela pele. Aí é um ponto de atenção. Porém, é muito comum muitas pessoas terem
essas linhas, essas riscas pretas nas unhas. E aí, quando tem essas riscas pretas e em mais de uma unha, tem gente que tem todas as unhas do pé, por exemplo, principalmente pessoas de pele negra. É muito comum. Aí a gente não tem que preocupar, porque é uma característica, uma predisposição genética, é uma característica mesmo, que não tem relação nenhuma com melanoma. Agora, se você ficou com alguma dúvida, tá com algum ponto de atenção, procure o dermatologista, que isso é muito simples e fácil e rápido de a gente avaliar, né? Então, assim, não tem que preocupar de imediato, né, de ficar tenso. Tem que realmente procurar o dermatologista e existe possibilidade de ocorrer essas linhas nas unhas dos pés que não seja o melanoma. Agora, se é uma linha e uma unha isolada, as outras unhas estão limpinhas, não tem essas linhas, e tem uma mancha escura próxima a essa linha na pele, aí é um ponto de atenção, realmente tem que ter mais atenção e procurar o dermatologista com mais agilidade. Bom, e a Júlia Mota, ela está falando de Goiás, ela está acompanhando o nosso programa, ela diz que é muito branquinha e tem muitas pintas pelo corpo. Como é feito o exame para saber se é câncer? Dói muito? Não dói nada. É o seguinte, realmente existem pessoas muito branquinhas que têm uma quantidade maior de pintas espalhadas pelo corpo. E realmente é um ponto de atenção, e a gente tem que fazer a investigação. Existe um aparelhinho que todos nós dermatologistas temos que chama dermatoscópio, que é como se fosse um microscópio da pele, que a gente usa com a mão mesmo e faz a avaliação. Não tem dor nenhuma. E aí a gente consegue identificar, dentre essas tantas pintas, quais são aquelas que a gente tem que investigar, de repente fazer uma biópsia para analisar se aquela pinta é benigna ou maligna. E existe também um exame que é o mapeamento, né? Esse mapeamento, ele é um exame mais tecnológico, que ele consegue avaliar todas as pintas da pele e arquivar e fazer como se fosse um arquivo mesmo daquela pinta. Por exemplo, você fez um mapeamento no mês de janeiro de 2026. E aí, no mês de janeiro de 2027, você faz um outro mapeamento e faz a comparação de como estavam aquelas pintas como é que foi a evolução, ano, como é que né? foi a evolução, se alguma que era um ponto de atenção transformou, se compensa a retirada. Então, assim, para aquelas pessoas que são muito branquinhas e tem muitas pintas, geralmente a gente indica esse exame, que é o mapeamento, e também não tem dor nenhuma. Inspeção visual também, o dermatologista, ele consegue fazer e detectar ou só com o aparelho? Não, a inspeção visual é importantíssima, é a primeira fase da avaliação, a inspeção visual, né? O dermatologista com experiência, fazendo a inspeção visual, ele já consegue fazer vários diagnósticos. Bom, o Sérgio, ele está perguntando, ele falou que a gente já disse, né, a respeito de cabelo, e veio uma dúvida se bolinhas pretas no topo da cabeça, espalhado pela cabeça, e no topo, pode ser sinal de câncer, ele é negro. Não, geralmente, essas bolinhas, teria que avaliar, né? É difícil fazer um diagnóstico sem fazer um exame. Mas tem umas lesões de pele que são muito comuns em couro cabeludo, que é a ceratose seborreica, que elas podem vir maiores e elas podem vir pontilhadas também e podem trazer um pouco dessa confusão para o paciente. Não, o interessante é fazer a consulta com o dermatologista. Geralmente não, porque são múltiplas bolinhas espalhadas, então não é uma característica comum do melanoma. Bom, então agora 3h54, quero agradecer o Giovanni Carvalhais, né? Ele que é voluntário da Oncoviva, que esteve aqui com a gente também, né? Eles têm informações bastante importantes sobre a entidade. Muito prazer receber você. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. A Regina também, o nosso abraço, nossa gratidão, né? E o nosso consolo, né? Para toda a família. E doutora Daniela, a gente agradece também a sua participação, mas eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, né? Para as pessoas que estão acompanhando a gente nessa tarde, né? Uma mensagem, eu acho que, na verdade, uma orientação, né? Para as pessoas. Resumidamente, se conheçam a sua pele, conheçam o seu corpo. Observem o que está diferente. Notou alguma dessas características que a gente conversou? Procure um dermatologista. Siga a orientação do dermatologista. Que a prevenção é o maior caminho. Como a gente disse, se o diagnóstico é feito inicialmente, a chance de sucesso é muito grande.
Então, avalie as costas, a região difícil, pede um parente para avaliar se tem essa dificuldade, vai no dermatologista. Às vezes não tem nenhuma queixa dermatológica, mas vai para inspecionar. Então, resumidamente, se conheça a sua pele, conheça as suas lesões, se tem alguma alteração, se tem alguma ferida que não cicatriza, alguma ferida que sangra facilmente, alguma casquinha que cai e dali a pouco nasce novamente, se tem alguma pinta esquisita, estranha, né? E procure realmente o profissional, o dermatologista, para ter essa segurança maior e ficar mais tranquilo. Muito bem, doutora Daniela. Para a gente finalizar, gostaria de saber da senhora, a senhora tem algum consultório de atendimento, atende aí nos hospitais, como é que funciona? Como que encontra a doutora Daniela Miolo? Eu faço atendimento no Sotilhas Tal Dia, que fica no edifício Mojolos. Uhum. O telefone é 3840-4235. Consegue falar tanto ligando quanto pelo WhatsApp. E o meu Instagram é @DaniMiolo. Será um prazer. Que coisa boa. Prazer, então, a Regina Santos, o Giovanni e a doutora Daniela Miolo conosco aqui no nosso Conexão Regional, né, Tatiana? Uma super entrevista. Deu para tirar muitas dúvidas aí. Bom,